Pronto, agora nós vamos aí falar sobre os símbolos, né, do Round 6 ou Round 6, né, como você prefere falar em português, que podem ter outros significados nos relacionamentos. A psicóloga Lala Fonseca fala aí do quadrado, triângulo e também círculo nas relações. Olá, Elisânia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Lala, seja bem-vinda. Eu sei que você está sempre frequente lá na CBN também, participando de vários temas importantes. Já tem quase uma carteirinha lá, né? Então seja bem-vinda aqui no Bom Dia Acre também, sempre simpática. Muito obrigada, um grande dia para vocês também. Fico muito feliz com a participação por aqui, com certeza. Então vamos falar sobre essa situação. A gente sabe que é uma série aí que está movimentando muito a cabeça e o pensamento de muita gente, e é preciso parar um pouquinho e pensar o que realmente isso significa, né? Porque não é só o que a gente vê, precisa analisar o que isso também vai interpretar de uma forma, será que certa, negativa ou positiva? Qual é a sua opinião enquanto profissional, Lala? Olha, Elisânia, eu vou te trazer uma coisa, né? Essa série é extremamente rica no poder de análise, né? Porque ela traz uma grande base das relações humanas, né? E o valor, a descartabilidade que a gente pode empregar ou não nas relações, tá? Trazendo a questão dos símbolos, a gente tem várias maneiras de interpretar, né? Mas se a gente começar a analisar, se a gente começar a interpretar o que representam alguns símbolos, né, nas relações humanas, um triângulo, ele representa também as relações triangulares e como que a gente se envolve nessas relações, o motivo, né, as nossas crenças, e até celular, né, que está no meio de uma relação, o quanto que a gente atrapalha as nossas relações a dois, né? Porque sempre que a gente está com uma outra pessoa, seja um relacionamento afetivo, seja uma relação com a mãe, se a gente coloca uma terceira parte ali que não faz parte do conjunto, né? Como um celular acaba sendo um invasor, o quanto que a gente aproveita das nossas relações. Né? Então, nas relações sempre existe uma troca. E o quanto que a gente se omite nesta troca, né? O quanto que a gente deixa de fazer parte dessa relação. Posso continuar com as outras extremamente. Que é impressionante acha? Como está extremamente ligado ao relacionamento, né? São pontos, e aí você citou aí ainda há pouco, né? A gente sabe que triângulo geralmente é sinônimo aí de envolvimento de uma pessoa a mais. O que você poderia destacar de verdade, ou qual seria aí o símbolo mais importante para a gente analisar? Olha, a gente tem uma relação tanto do círculo quanto com o quadrado, né? Porque o círculo pode estar muito relacionado com os nossos círculos viciosos, as nossas repetições na vida, e o quanto que aquelas pessoas durante o jogo não estavam repetindo padrões e repetindo problemas, talvez até por isso que elas foram parar naquele lugar, né? Então a gente acaba repetindo porque é extremamente familiar, a gente precisa quebrar o padrão. E aí o quadrado entra logo em seguida porque ele faz parte da nossa inflexibilidade, a nossa dificuldade para lidar com momentos espontâneos. E sem trazer um spoiler, né? Mas já trazendo uma questão da criança, né? Quem viu talvez o primeiro episódio e durante a série, né, ela se repete dessa forma, né? Os jogos são jogos infantis e a espontaneidade que existe numa brincadeira simplesmente para se divertir. Nas relações, o quanto que a gente tem que estar ali presente 100% do momento, naquela brincadeira, naquele envolvimento, sem nada pretensioso pela troca, né? A vida não deveria ser vivida dessa forma, a leveza da criança para os nossos dias, que podem ser ou cansativos ou tediosos, tá? Então, essa seria uma grande lição da série para a gente.
Você falou aí sobre essa inflexibilidade, eu acredito que hoje está mais presente, né? Me corrija se eu estiver errada. A gente, quem acompanhou um pouquinho essa série sabe que esse autor aí demorou muitos anos para conseguir colocar, né, esse projeto dele em prática no mercado, e ninguém ia imaginar que depois de tantos nãos, depois de tanta porta na cara, literalmente, iria fazer tanto sucesso hoje, né? Por que será que as pessoas estão mudando de comportamento, ou estão mudando de opinião, ou a inflexibilidade está, digamos, desaparecendo um pouco? O que você avalia? Então, na realidade, a gente tem uma grande rigidez, né? O autor enfrentou uma grande dificuldade. Acho que a gente tem também algumas outras séries e filmes até de sucesso que não tinham sido apostados até então, né? Inclusive, a gente traz diversos nomes e diversas avaliações em relação a histórias de sucesso. Mas, atualmente, a gente está com uma questão da inflexibilidade, eu diria para você, Elisane, em decorrência, inclusive, da pandemia, porque a gente se habituou a ser extremamente egoísta, né? A diminuir a nossa relação com o outro. Então, a nossa tendência é ser mais inflexível, a ser um pouquinho mais rígido, para as coisas serem como a gente está habituado no dia a dia. Então, essa é uma grande missão nesse retorno pós-pandemia, a aprender a conviver com os outros e talvez apostar na ideia do outro, porque a questão do autor é exatamente essa, né? Ninguém gostaria de apostar na ideia dele, por quê? Porque talvez era audaciosa demais, porque tornava superficial as relações e a vida humana. Acredito que está muito relacionado com isso, né? Mas a análise por trás é extremamente rica dessa série. Agora a gente está em um outro momento que é preciso quebrar esse outro ciclo que foi criado durante esse tempo para aprender, reaprender, digamos assim, a se relacionar também, né, de uma outra forma, né, Lala? Não deixa de ser uma aprendizagem para a gente, né, Elisane? Esse é o ponto. A gente precisa aprender a voltar a se relacionar e talvez ceder um pouco, olhar pelo ponto de vista da outra pessoa, que foi o que foi necessário para se criar essa série, né? Olhar pelo ponto de vista do autor e falar assim, será que isso talvez não seja bom o suficiente para provocar um grande alvoroço? Porque todas as atitudes audaciosas, muitas vezes na nossa vida, são grandes apostas, né, que fazemos, né? Negócios não são dessa forma. Precisamos apostar e acreditar na gente e nas nossas relações. O que o outro está falando, será que a gente não tem que validar, né? Analisar e olhar pelo ponto de vista do outro e falar assim, por que essa pessoa não está falando? Talvez não tenha uma boa relação e poderia servir para mim de alguma forma? Analisar, diminuir, né? A nossa rigidez. Exatamente. Muito obrigada, Lala, pela sua participação aqui. Uma excelente semana. Bom dia para você também. Volte sempre. Boa semana, Elisane. Agradeço muito e um grande beijo a todos. Obrigada. Até mais. Voltar à escola é muito